Olá, boa noite, muito boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 29 de julho. IEMA faz plano de retorno para receber estudantes. Veja também. Municípios do Maranhão recebem mais 10 ambulâncias. Rede Estadual de Ensino tem política de valorização de professores e estudantes. Julho foi mês de operação de férias da PRF. E ainda, secretário anuncia mudança no intervalo de vacina. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IEMA, se prepara para receber seus estudantes. Conheça o plano de retorno. No mês que vem, os estudantes da rede do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA, vão ter um reencontro com as aulas. Esta é a expectativa, depois de um tempo estudando, analisando, verificando e comparando as possibilidades. O resultado disso tudo foi o plano de retorno, elaborado pelo conjunto da comunidade escolar. O nosso plano consta da organização e dos protocolos sanitários para o reinício do ensino híbrido, né? Então, para quem não sabe ainda, o que é o ensino híbrido? É o ensino presencial e remoto simultaneamente, né? Então, os estudantes ficarão na escola, a partir desse plano, presencialmente, durante uma semana para cada série, e as outras séries, a segunda e a terceira, por exemplo, estarão de forma remota. Então, o Previne, ele traz todas as regras que a gente deve seguir para que a gente tenha um retorno seguro. Um conjunto de medidas está sendo adotado, entre eles, alguns já bem conhecidos, como o uso constante da máscara e da higienização pessoal. Para garantir a segurança de todos na sala de aula, foram adotadas as seguintes medidas. O professor, ele deve ficar aqui na frente, nas proximidades do quadro, uma distância de 2 metros para os estudantes. Já estes vão ficar nas carteiras, distantes um do outro por 1,5 metro. Assim se garante a segurança de todos dentro da sala de aula. Desde a entrada, né, nós teremos a medição da temperatura, cada estudante terá que portar 4 máscaras, durante as refeições serão servidas apenas pelas pessoas da cozinha, eles sentarão em mesas apenas com 3 estudantes e teremos um funcionário para acompanhar a saída dos estudantes até os banheiros. Assim que eles saírem, os funcionários irão higienizar novamente. Então, nós faremos isso diariamente. As medidas ainda incluem horários diferentes nas aulas e intervalos para evitar aglomerações. Nós estaremos dividindo por grupos, né? Nós teremos as turmas, elas virão para a escola e nós teremos grupo A e grupo B, de forma que a cada semana funcionará uma série, mas durante o momento presencial, né, que os alunos estiverem aqui na escola, eles estarão em turmas separadas, grupo A e grupo B. O calendário também foi pensado em manter igualdade no aprendizado a quem acompanhar as aulas, seja no sistema híbrido ou no remoto. Quando aquela série estiver na escola, assistindo às suas aulas de forma presencial, nós teremos as demais séries que estarão assistindo de forma remota. Também serão acompanhadas, né, pelos seus professores, tanto de forma síncrona quanto de forma assíncrona. Para a Nicole e os colegas de classe, a sensação de estar ali é diferente. Eles são do primeiro ano, ou seja, tudo é novidade. E uma ansiedade pelo início das aulas. A gente sente um pouco de preocupação, mas sobre esse retorno, para minha pessoa, para mim, eu acho que é bom, porque com o presencial a gente vai conseguir adquirir alguns conhecimentos melhores. A gente viu aí todos esses cuidados para o retorno dos estudantes à sala de aula, mas tem gente que não tem esse cuidado. Veja o que o infectologista fala sobre o relaxamento e a flexibilização. As cenas já viraram rotina em muitos pontos da capital. São pessoas em locais públicos sem o uso de máscaras e desrespeitando o distanciamento social. Essas cenas vêm no momento após a flexibilização das medidas sanitárias, divulgadas recentemente pelo governo do estado, de acordo com a redução de casos da doença no Maranhão.
Segundo este infectologista, esse relaxamento da população com as medidas sanitárias pode trazer sérios impactos. Eu acho que a suspensão dessas medidas, de um modo geral, ela é uma suspensão precoce, né? Baseada nos modelos, em exemplos de outros países, como países da América do Norte, da Comunidade Europeia, nós temos observado um aumento significativo dos casos de coronavírus a despeito da vacinação em massa dessa população, né? Embora a gente tenha um número de casos com menor gravidade, menor hospitalização e menor mortalidade, porque a vacina realmente foi efetiva, essas medidas elas não bloqueiam completamente a aquisição do vírus e a transmissão comunitária. Então, por isso, associado à vacinação, você ainda precisa manter as medidas de prevenção, como o uso de máscaras, distanciamento social e isolamento quando pertinente. Em todo o estado, a campanha de vacinação segue em ritmo acelerado. Em São Luís, a partir de amanhã, adolescentes de 14 anos já vão poder se imunizar contra a Covid-19. Mas para que a população esteja de fato imunizada, o especialista reforça que é importante tomar as 2 doses da vacina e continuar seguindo as medidas de prevenção, como o uso de máscaras, distanciamento social e o álcool em gel. A proteção vacinal, pelos estudos atuais, ela se configura como uma boa resposta somente com as 2 doses. Uma dose ela pode te promover uma proteção, a depender do tipo de vacina, com 60%, 70% ou 80%, e por um período que nós não sabemos configurar o exato. Quando você toma completamente o esquema de vacina com as 2 doses, a sua produção de anticorpos ela é muito maior e ela pode durar por muito mais tempo, né? E mesmo assim, os estudos ainda seguem para avaliarmos o quanto realmente nós teremos de proteção com essas 2 doses de vacina e quando nós deveremos ser revacinados. Isso é uma resposta que só o futuro, nos próximos meses, nós teremos. E a gente continua falando sobre doses de vacina. O secretário Carlos Lula falou que o intervalo entre as doses da vacina AstraZeneca deve ser de pelo menos 1 mês. E essa redução deve valer também para as doses da Pfizer. Deve ser diminuído em setembro ainda. Ele fala também sobre o reforço da Coronavac. Acompanhe. Na verdade, a gente tem várias situações, às vezes fica até difícil para a população entender. A gente já tem dose da AstraZeneca para a segunda dose até outubro. Então, o que a gente fez foi diminuir de 12 para um intervalo de 8 semanas. Então, em vez de você esperar 96 dias, entre 90 e 96 dias, para tomar a segunda dose, você vai diminuir isso em pelo menos 1 mês. Né? Isso é prescrição de bula, é recomendado pelo Ministério da Saúde, e a gente está fazendo nesse caso específico. E recentemente estive em Brasília com o ministro, e a partir de setembro a gente vai discutir a possibilidade de diminuir o intervalo de dose da Pfizer, que hoje é 90 dias, para 21 dias. Então, na verdade, a gente vai tentar diminuir esses intervalos de segunda dose, agora com doses disponíveis, para a gente terminar a vacinação de toda a população adulta, com 2 doses até dezembro. O governo lança a política de valorização educacional. Saiba mais sobre o Prêmio Escola Digna e Bolsa Auxílio Educacional. São 2 novas políticas de valorização educacional em um pacote só, todas dentro do âmbito do programa Escola Digna. Surgida de um projeto de lei elaborado pelo Governo do Estado e aprovado pela Assembleia Legislativa, a lei que oficializa o Prêmio Escola Digna e o Bolsa Auxílio Educacional foi sancionada pelo governador em cerimônia no Palácio dos Leões. Pela lei, o Prêmio Escola Digna será dado para as escolas que alcançarem melhores indicadores do Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão, o SEAMA, criado pelo Governo do Estado. As escolas premiadas vão receber um auxílio financeiro que varia de 40 a 60 mil reais, definidos conforme o número de estudantes avaliados. No que se refere a 3 níveis de ensino fundamental: a alfabetização, os resultados do 5º ano, os resultados do 9º ano. As escolas municipais e algumas estaduais que tiverem melhor desempenho receberão no caixa escolar prêmios. Poderão ser premiadas até 80 escolas, desde que elas obtenham desempenho entre 6, nota 6, nota 10. Até 80 escolas premiadas e até 80 escolas apoiadas. E os 2 grupos vão receber recursos financeiros para que as premiadas
continuem avançando e, ao mesmo tempo, assessorem as escolas de pior desempenho. O Bolsa Auxílio Educacional, por sua vez, valoriza o profissional da educação. Serão premiados com um auxílio mensal de R$ 600 aqueles que desenvolvam alguma atividade que ajude na melhoria dos indicadores educacionais desenvolvidos pela SEDUC, em regime de colaboração com os municípios. Essa Bolsa Auxílio Educacional poderá chegar até R$ 4.500 por mês, para que esses profissionais da educação atuem nos programas de formação. Ambas as iniciativas que estão nessa nova lei se inserem no programa Escola Digna e se inserem naquilo que a Constituição determina e denomina como regime de colaboração, ou seja, a rede estadual, o governo do estado cuida das suas próprias escolas de ensino médio, mas ao mesmo tempo apoia os municípios no que se refere ao ensino fundamental, uma vez que só é possível elevar de modo consistente e sustentável os indicadores educacionais do Maranhão, mediante a integração do ensino fundamental com o ensino médio, e é isto que essa nova lei traz. Segundo o governador, os incentivos adotados têm um propósito maior: melhorar os indicadores educacionais do Estado, incluindo no IDEB. E vejam, o Sistema Estadual de Avaliação permite que você saiba o desempenho não só de cada escola, mas de cada sala de aula e de cada estudante individualmente. É uma ferramenta, portanto, que permite que o gestor, o diretor da escola do município, que está nesse momento funcionando no povoado, saiba como seus estudantes estão e possa, com isso, planejar ações de reforço escolar, recorrer à rede de formadores, mantida com a bolsa de auxílio educacional que nós estamos criando por essa lei hoje, para melhorar o desempenho dos seus estudantes. As boas ideias devem servir de espelho. Por isso, é possível se criar um acervo com as práticas exitosas. É importante compreender que esse é um trabalho que não pode ser interrompido, porque somente mediante uma trajetória de longo curso, em que as redes municipais, a rede estadual, atuem juntas, independentemente de mudanças de governo, que é que nós vamos colher resultados ainda melhores no futuro. Bom, vamos a um breve intervalo e voltamos já, e o assunto é economia. Mudanças no secretariado municipal. O prefeito de São Luís, Eduardo Braide, do Podemos, anunciou nesta quarta-feira, 28, por meio de sua rede social, 2 mudanças nos secretariados municipais. A primeira será no comando da Secretaria Municipal de Administração, SEMAD, que a partir de agora passa a ser comandada por Diego Rodrigues. Antes, a pasta da SEMAD estava a cargo do contador e advogado Flávio Olímpio. Outra mudança será na pasta da Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia, CEMIT, que a partir de agora vai ficar a cargo de Felipe Falcão. Antes do anúncio de Braide, a CEMIT era comandada pelo engenheiro civil Diego Rodrigues. O Ministério da Economia divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. É sobre este assunto que a gente fala agora com o economista Wagner Matos. Como estão esses dados, Wagner? Boa noite. Boa noite, Anne. Boa noite a todos. Bem, agora foram publicados pelo Ministério da Economia esses dados do CAGED, que mais uma vez tivemos uma confirmação positiva. Foram criados 309 mil empregos nesse mês de junho e é o 6º mês seguido que a gente tem um saldo positivo e foi o 2º mês do semestre que apresentou esse resultado. Então, a gente tem aí, como destaque, o setor de serviços, que foram criados mais de 125 mil empregos, e também seguidos do comércio, que teve mais de 70 mil empregos, a indústria com 50 mil empregos e o setor agropecuário com 38 mil empregos. A construção civil veio em último colocado com 22.460 empregos. Então, a gente pode falar que isso é que está ajudando nesses resultados? Isso. O que está ajudando é realmente a reabertura das atividades econômicas, o prolongamento do auxílio emergencial e também o prolongamento do programa de renda e assistência às empresas. Aqueles que quiseram
fazer as demissões e não podiam, contaram com esse programa e manteram os empregos dessas pessoas por um período que estava fechada a economia e acabaram fazendo também novas contratações a partir desse momento de abertura. A questão dos empregos formais, não é isso? Isso. Aí já aqui no Maranhão, a gente teve uma criação de 6.750 empregos agora no mês de junho. Agora, no acumulado de janeiro a junho, no Maranhão nós temos mais de 20 mil empregos criados durante esse período. Agora o IBGE vem com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é o PNAD. Explica um pouco isso para a gente. Essa pesquisa ela vai ser divulgada amanhã. Então a gente tem a confirmação desses dados do CAGED, que a pesquisa ela também faz uma análise dos empregados e desempregados que estão em situação com condições diferentes, mas aí acaba confirmando esses dados de como está indo a tendência da retomada do emprego. Então, no Maranhão foram criados 6.745 empregos formais, isso de carteira assinada, né? Isso, são aqueles empregos que a gente mesmo confere pelo sistema do Ministério da Economia, que já está formalizado. Agora a gente sabe que também teve um pouco do crescimento dos empregos informais, certo? Mas aí a gente ainda vai ser confirmado através desses dados que são apontados amanhã pelo IBGE. Porque em contrapartida tem 14,8 milhões de desempregados e mais 38 milhões de informais, como você falou há pouco, né? Isso. Então, a gente sabe que ainda tem uma quantidade muito de pessoas desempregadas. Então, o governo ele tem agora um objetivo, juntamente com o Congresso, para tentar aprovar essa reforma tributária que vai estimular e vai deixar mais dinheiro na economia para estar injetando, criando empregos. E a gente espera, com a continuação da vacinação, a gente tem agora um período maior e mais ativo das atividades econômicas. Ok, obrigada, Wagner, por esses comentários e vamos esperar esses dados, né, do IBGE. Isso. Obrigada, boa noite. Boa noite, Anis, um abraço a todos, até mais. A gente vai a um breve intervalo e volta daqui a pouco. E nessa sexta-feira, 30, João Henrique Falcão, de 22 anos, atleta do CT Maranhão, estreia nas Olimpíadas de Tóquio. Ele é um dos representantes do Brasil na prova do revezamento 4x400 metros mistos. João Henrique Falcão nasceu em Teresina, Piauí, e é atleta do CT Maranhão, clube coordenado pelo medalhista olímpico maranhense José Carlos Moreira, o Codó, que foi bronze em Pequim em 2008. O jovem, que começou no atletismo competindo pelos Jogos Escolares Maranhenses em 2016 e em 2021 conquistou a medalha de ouro no Sul-Americano, no Equador, faz sua estreia olímpica a partir das 8 horas da manhã da sexta-feira. Caso seja classificado, João Henrique compete na final no sábado 31 às 9h35. A família de João Henrique Falcão fez uma homenagem ao jovem fazendo um grafite com a imagem do atleta na fachada da casa onde moram em Timon, mostrando o orgulho de ter um atleta olímpico na família. E foram entregues mais de 10 ambulâncias para os municípios do Maranhão. De acordo com o governo, elas garantem a interligação entre redes municipais e estadual. Hoje pela manhã foram entregues mais 10 ambulâncias a prefeituras do Maranhão. A cerimônia restrita aconteceu no Palácio dos Leões. O governador Flávio Dino informou que foram 60 milhões de reais investidos e que as ambulâncias vêm garantindo a interligação entre as redes municipais e estaduais. A União, de fato, produz os melhores resultados, estamos vendo isso todos os dias. Tivemos hoje a entrega de mais de 10 ambulâncias, com essa chegamos a 332 ambulâncias entregues no nosso governo, garantindo a interligação das redes municipais com a rede estadual de saúde, um investimento superior a 60 milhões de reais, entre outras ações de saúde que nós temos implementado, de modo que, ao lado de outros investimentos em infraestrutura, educação, estamos mostrando um caminho do verdadeiro desenvolvimento, em que o dinheiro público aplicado com transparência, honestidade e eficiência produz resultados. São ambulâncias de grande porte que, tenho certeza, vão
possibilitar que os municípios tenham condições de atender melhor a sua população e também que as pessoas cheguem aos nossos hospitais regionais e macro-regionais que de modo inédito foram implementados no Maranhão e têm prestado excelente serviço. A ação dá continuidade à política de apoio aos municípios. Mais um reforço, com isso a gente passa do número de 300 ambulâncias já entregues a municípios e à própria rede estadual. A gente está refazendo toda a cadeia de transporte sanitário do estado, que era muito antiga, tinha muitos problemas, muitos municípios fazendo transporte em condições inadequadas. Com isso a gente reforça, a gente tem condição, e sobretudo agora na pandemia, onde a gente teve um desgaste muito maior dessas unidades móveis, em razão do transporte de pacientes muito acima da média de uma normalidade. Então, com isso a gente reforça e nosso objetivo é entregar até o final do ano pelo menos 100 ambulâncias. Essas são as primeiras 10, faltam 90 ainda para a gente chegar. A gente vai chegar passado o número de 400 ambulâncias entregues no total. O Jornal Agora fica por aqui, fica agora com os analistas. Até a próxima!